pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Garcia, eu sou autor do livro Coaching Instrucional, Formação Continuada em Ensino de Línguas, publicado agora em agosto pela Parábola Editorial. Eu estou aqui para falar com você sobre este livro, falar sobre formação continuada e coaching instrucional. Bem, os programas de formação continuada para professores de língua no Brasil ainda se concentram em grandes centros urbanos, com raras exceções. Estes cursos normalmente estão vinculados a universidades federais ou a grandes empresas privadas, como é o caso da Cultura Inglesa em São Paulo, que oferece um curso de formação continuada em parceria com a PUC São Paulo. Esses cursos têm, sem dúvida alguma, oferecido uma grande contribuição para a formação continuada de professores de língua no Brasil, mas eles, infelizmente, estão concentrados em algumas regiões e em outras partes do Brasil, em muitas partes do Brasil, especialmente nas cidades interioranas, o professor ele não encontra cursos de formação continuada para que possam se formar e desempenhar ainda melhor o seu trabalho. Em meu doutoramento, eu, preocupado com essa situação, busquei descobrir e investigar propostas de formação continuada para que sejam implantadas também em cidades de menor população, aquelas cidades que de repente não tenham uma universidade ou um curso de formação continuada, como é o caso dos grandes centros urbanos. E nesse sentido, eu descobri, conversando com minha orientadora, grande Laura Micoli, que o coaching estava sendo utilizado para a formação continuada nos Estados Unidos. E a partir daí eu comecei uma investigação e uma pesquisa para compreender melhor como essa proposta de coaching tão conhecida e divulgada no meio dos negócios tem sido utilizada para a formação continuada de professores. Nos Estados Unidos, essa proposta surgiu na década de 1980, quando o país quis promover uma verdadeira reforma educacional, formando melhor os seus professores para que os alunos estivessem mais bem preparados para o mercado de trabalho, para que os alunos fossem mais bem formados. Nesse sentido, alguns pesquisadores naquela época, como Showers, por exemplo, perceberam que quando o professor vai a uma palestra, por exemplo, ou a um curso de formação de curta duração, o professor ele de fato aprende alguma coisa, o professor de fato tem acesso a propostas interessantes, ele se motiva, mas ele chega em sala de aula motivado e, por não ter um acompanhamento, ele acaba se desmotivando novamente e acaba não levando adiante a proposta. Nesse sentido, eles descobriram, por meio de pesquisa, que um acompanhamento mais próximo do professor, não apenas de oferecê-lo teoria, mas de oferecê-lo teoria, fazê-lo refletir sobre a teoria, ir com esse professor até a escola, promover com esse professor um momento de prática teórica, de feedback, oferecendo feedback a esse professor, se mostrava extremamente relevante para que o professor implantasse de fato propostas de ensino mais consistentes e que não desistisse por falta de apoio. Então, a partir disso surgiu a proposta de coaching instrucional como uma parceria que favorece a caminhada do professor rumo às suas metas. O professor ele
ele tem as suas aspirações profissionais, ele quer desempenhar um bom trabalho, mas às vezes ele não tem o seu colaborador, ele não tem o seu parceiro dentro da escola. O coaching instrucional surge nesse sentido. O que é o coach instrucional? O coach instrucional é um parceiro que o professor tem dentro da escola para acompanhar o seu trabalho, para estar com o professor, para manter com esse professor uma relação humana de crescimento. E o coaching instrucional, ele se baseia em 7 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da igualdade, ou seja, o coach não é hierarquicamente superior ao professor, ele é um colaborador. Colaborador que está ali com o professor para ajudá-lo. Nesse sentido, tanto as ideias do coach quanto as ideias do professor são importantes. O segundo princípio seria o princípio da escolha. O professor escolhe o que quer implantar, como quer implantar, o que deseja fazer, em que deseja melhorar. O coach está ali para ajudá-lo. O próximo princípio, bastante próximo, o princípio da voz. O coach deve propiciar ao professor momentos para que ele expresse o que ele deseja expressar. É necessário que o professor tenha voz durante o processo. Que está também ligado muito próximo ao outro princípio, que é o princípio do diálogo. O professor tem voz e com essa voz o professor dialoga com o coach, que o escuta e o deixa escolher, mas considerando-se outro princípio, que é o princípio da reflexão. O coach deve a todo momento fazer com que o professor reflita sobre suas escolhas, sobre suas atitudes, sobre seu contexto de atuação profissional. E ainda o penúltimo princípio da praxis. O coach com o professor reflete sobre o que pode ser feito, apresenta ao professor teorias que podem auxiliá-lo dentro da sua sala de aula, em seu trabalho, dá a esse professor a possibilidade de praticar, de colocar em prática com seus alunos essa teoria, acompanha o professor, deixa que esse professor expresse seus sentimentos, sua compreensão sobre a prática que está sendo implantada e reflete com esse professor. Esse é o processo. E nesse aspecto, o último princípio, que é o princípio da reciprocidade, diz que nessa relação humana estabelecida entre coach e professor, não só o professor aprende, mas também o coach aprende. É uma troca de experiências, é uma troca profissional. No meu livro, eu mostro como essa proposta pode ser feita na prática. Eu apresento um estudo realizado com a professora da rede pública, em que eu atuo como seu coach e mostro todo esse processo que eu acabei de descrever para vocês na prática. É um princípio da igualdade, da escolha, da voz, do diálogo, da reflexão, da praxis e da reciprocidade. A professora, em minha pesquisa, teve ganhos muito satisfatórios em termos de sua formação continuada e não apenas em termos de da formação continuada técnica em si, mas também de seu bem-estar pessoal e profissional. Alguns outros estudos
já vêm sendo feitos no Brasil, como a dissertação, o estudo de Bárbara Padula, que também realizou um trabalho de coach com a professora, mostrando como o coach pode ajudar o professor a lidar melhor com suas emoções, enfim, o coach como apoio emocional ao professor. No Brasil, a proposta é ainda muito nova. O que nós precisamos é de mais estudos e de pessoas que se disponham a realizar esse processo na prática. Então, os princípios de coaching instrucional descritos no livro podem ser adotados em escolas, em várias escolas, por exemplo, com o apoio de mestrandos, de apoio de doutorandos, de apoio de empresas privadas, escolas de línguas, ou até mesmo o coaching instrucional pode ser feito por professores mais experientes dentro da escola. Um professor mais experiente dentro da escola pode, por exemplo, atuar como coach instrucional de professores mais novatos, ou até mesmo o supervisor, apesar de que o supervisor está hierarquicamente superior ao professor, mas mesmo assim ele pode se valer dos princípios do coaching instrucional descritos no livro para promover a formação continuada do professor e propiciar uma melhor qualidade de ensino. Então nós estamos ainda engatinhando. Esse livro é uma contribuição primeira no sentido de trazer um modelo, uma proposta, né? E eu espero que mais pessoas possam estudar essa proposta, enfim. E você que utilizar essa proposta na sua escola para promover a formação continuada de professores, não deixe de mandar o seu relato. Eu gostaria de conhecer como foi esse processo. Eu espero que o livro ele traga reflexões situadas sobre a formação continuada de professores de línguas e que ele possa de fato contribuir para que uma política sustentada de formação continuada seja implementada nesse país. Foi muito bom falar com você. Eu espero o seu feedback sobre o livro. Enfim, vamos trocar experiências. É isso aí. Um grande abraço.